Hoje, então, nós vamos abrir toda a relação das competências, tá? Então, o que nós vamos fazer? Vou mostrar como é que montei o material, né? Organizei o material exatamente com base naquilo que a prova da OAB faz na segunda fase, certo? Então, o que nós vamos estudar agora, gente? Nós temos no sistema brasileiro, né, as chamadas imunidades, que nós trabalhamos dentro do capítulo do Poder Legislativo, né? Nós falamos da imunidade dos parlamentares, né? Os federais, os estaduais, nós falamos sobre estas matérias. Pois é, não são só os parlamentares que possuem imunidades. Então, vamos dizer assim, prerrogativas de função, ou seja, dentro das imunidades, né, a material e a formal, da formal é exatamente a prerrogativa de função, é ter a possibilidade de ser julgado num local diferente do que o juiz de primeira instância, que é a regra normal do sistema, né, de acesso ao Poder Judiciário. Então, o próprio texto de origem da Constituição de 88 estabeleceu a quem, né, teria a possibilidade, quem teria um local diferente para ser julgado e em que tipos de processos, correto? Como o nosso sistema, ele não colocou todas as competências jurisdicionais a cargo do Poder Judiciário, mas também estabeleceu esta possibilidade atribuída ao Poder Legislativo, nós temos então processos de crimes de responsabilidade que vão ser julgados no Poder Legislativo. Então, primeiro, antes de mais nada, quais são os processos no sistema brasileiro que temos agentes públicos que possuem prerrogativa de função? É somente nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. E depois dos crimes comuns e os crimes de responsabilidades, os remédios constitucionais. Então, o que eu tenho que cuidar na prova, tá? Que é o que nós vamos aprender a fazer agora. Sempre que a peça for um mandado de segurança, ou a peça for um habeas data, tá? Ou a peça for um mandado de injunção, ok? Eu já tenho que lembrar, tem prerrogativa de função, certo? Então, dependendo da pessoa, do agente público que eles estiverem mencionando no problema, eu já tenho que me alertar e olhar, bom, ou vai ser STF, ou vai ser STJ, ou vai ser TRF, ou vai ser Tribunal de Justiça, certo? Um desses quatro, tem a regra da prerrogativa da função. Então, os 4 remédios constitucionais, bem como crimes comuns, como crimes de responsabilidade. Claro que assim, gente, na peça eles não vão colocar para vocês uma questão de crimes de responsabilidade em si, mas eles fazem isso em problemas. Então, em problemas, eles pedem as regras do foro por prerrogativa de função dos crimes comuns e dos crimes de responsabilidade. E na parte prática, eles vão exigir de vocês o direcionamento das ações. E aí você já tem que saber que o direcionamento dos remédios constitucionais terá prerrogativa de função, certo? Então, para que nós saibamos quais são os artigos que nós devemos utilizar na prova para fundamentar as nossas questões práticas e principalmente as nossas peças, que nós fizemos este material aqui, tá? Então, nós dividimos em relação, primeiro, aos crimes de responsabilidade, depois aos crimes comuns, depois os remédios constitucionais e depois nós adentramos nas regras recursais, correto? Então, esta parte que nós vamos trabalhar agora é uma das mais importantes da segunda fase da prova da OAB, não tanto para as questões práticas, mas para as peças. Se o aluno não tiver conhecimento disso que nós vamos trabalhar agora,
ele terá muita dificuldade de resolver a peça prática. Correto? Então vamos lá. Olha lá, gente. Nós estamos no capítulo do Poder Judiciário. Então a corzinha, né, do Poder Judiciário que nós vamos ter que utilizar. Vejam que não é só dentro do Judiciário que nós vamos marcar a corzinha do Judiciário. Nós vamos buscar regras dentro também do capítulo do Poder Legislativo, porque vocês já viram, já notaram, né, que as questões formuladas, elas não são com um único assunto, né? Elas relacionam 2 ou 3 assuntos diferentes, e se vocês souberem focar, diferenciar, vai ficar muito mais fácil de solucionar as questões, correto? Então, primeiro vamos pensar assim, gente, por que existe, ou qual é a diferença de crime comum e crime de responsabilidade? Na verdade, os crimes de responsabilidade, eles só estão estabelecidos no texto da Constituição Federal em relação ao presidente da República, tá? Os crimes de responsabilidade, eles na verdade estão tratados através de uma norma infraconstitucional, e aí nós temos lá decretos, né, que regulamentam isto, um em relação aos prefeitos, outros em relação a presidente da República, vice-presidente da República, procurador-geral da República, ministros de Estado, né? Certo? Então, em relação a esses agentes políticos, na verdade nós não temos os crimes de responsabilidade estabelecidos na Constituição Federal. É uma lei infraconstitucional, tá? Somente em relação ao presidente da República que consta no texto da Constituição. Então, na prova, né, na segunda fase da prova da OAB, eu não preciso me preocupar em saber aprofundadamente o que é um crime de responsabilidade, certo? Mas é identificar nos problemas quando fala de crime de responsabilidade, ok? Mas crime de responsabilidade está relacionado com as atribuições do cargo, ou seja, dentro das atribuições do cargo, onde aquele agente público é detentor de poderes, só ele é que faz aquela função. Né? Já os crimes comuns, eles são inerentes, né, às regras em relação ao que é feito no cargo, só que está capitulado dentro da legislação penal, ou seja, é considerado um crime, né? Então temos várias leis extravagantes, específicas, estabelecendo o que são então dentro das funções determinados como crimes comuns, bem como nós temos a regra dentro do Código Penal, né, nos crimes contra a administração, certo? Então também não é no direito constitucional que é aberto para saber tudo o que é considerado crime. Gente, isso não é matéria de direito constitucional. Os detalhes em relação a essas regras, eles são perguntados lá no direito penal. No direito constitucional, né, cai um pouco de direito penal, sim, cai um pouco de direito penal, mas é mais o direcionamento em relação ao foro de prerrogativa de função e não o direito material que envolve direito penal. Ok? Tá? Então, só tem prerrogativa de função, ou por crime comum ou por crime de responsabilidade. Por isso, o que a prova vai fazer com vocês? Ela vai fazer uma ação, por exemplo, indenizatória, uma ação de indenização. Não tem. A parte cível, a parte de natureza cível, responsabilidade cível, não tem foro de prerrogativa de função. Portanto, tanto faz se a questão de prova mencionar presidente da República como senador, como ministro de Estado, em relação às regras de natureza cível, não existe prerrogativa de função. É somente em relação aos crimes comuns e em relação aos crimes de responsabilidade. Só. Correto? E aí, consequentemente, depois, em relação a isso, é que nós vamos ter a prerrogativa do direcionamento dos remédios constitucionais, que são em relação aos atos ou então em relação à liberdade de locomoção. Ok?